A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E a você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E também você pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E no programa de hoje, irei abordar o tema seletividade alimentar em pacientes, crianças e adultos com autismo. E para nos ajudar a entender esse tema, chamei a neuropsicopedagoga, vou falar devagar para não errar, a Jaqueline Rame, nome chique, né? Para nos ajudar a entender esse tema. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, a paz do Senhor a todos. O prazer é todo meu de estar aqui e de falar um tema tão importante na vida das crianças e até mesmo dos adultos, né? Verdade, esse tema é muito importante. Então, assim, para a gente começar, eu gostaria que você começasse falando sobre a sua história, né, a sua trajetória aí em neuropsicopedagogia, que nome grande, né, gente? E sobre estudos de TEA, TDAH também que você faz, né? Então, já começa aí falando sobre a sua vida aí. Então, tudo começou quando eu era muito pequena e escolhi a profissão de ser professora. E nesse meio tempo, né, eu comecei no magistério, ali muito nova, com 17 anos eu já estava dentro de sala de aula, e eu vi ali a necessidade de muitas crianças, né? Não sou tão nova assim, então o magistério tem mais de 20 anos na área, e naquela época não tinha nada. Então eu fazia o que eu achava que era correto fazer com aquelas crianças. E os anos foram passando, eu fiz pedagogia, me especializei em psicopedagogia, e aí eu tive uma filha. Eu engravidei, Deus me deu a bênção, né, de engravidar, e eu tive a Sara. E a Sara, quando ela nasceu, a primeira coisa que ela rejeitou foi o leite materno. E eu falei, né? Eu falei, e agora? Nós compramos, Bruna, as fórmulas que existiam no mercado. Até leite de cabra veio do interior para nós. Ela rejeitou tudo. E ela chorava de fome, porque ela tinha fome. Até que a médica, a pediatra dela, liberou fruta aos 3 meses de idade. E Sara comia na maior satisfação. E eu achei aquilo muito estranho. Muito estranho. E eu fui pesquisar. Ali começou a seletividade alimentar da minha filha. Tão novinha, né? Muito nova. E eu desconfiei muito do transtorno do espectro autista. E a minha irmã, ela falava bem assim, você tá vendo coisa na sua filha. E eu falava, não, eu não tô vendo coisa. Está acontecendo e é real. E eu fui ao pediatra e o pediatra falava bem assim, não, é assim mesmo. E eu falava, não é assim mesmo, não é. A criança, ela não rejeita o leite materno, ela não rejeita leite, é o alimento dela, né? É o que ela tem para comer. E eu virei para o meu marido e falei bem assim, eu tenho que estudar mais a fundo para eu saber o que essa menina tem. E aí eu fui para a área da neuropsicopedagogia. E foi aí onde tudo começou na minha vida. Eu comecei a diagnosticar, né, o autismo nela, ainda muito pequena, e eu falava para os médicos, eu falava para os neurologistas, e eles diziam que não, que ela não tinha. E aí eu comecei a fazer cursos nessa área da seletividade alimentar. E aí foi aonde eu descobri ali que a Sara, ela tem a seletividade alimentar. E o que é isso? São escolhas de alimento. É onde a criança começa a escolher aquilo que ela quer comer, né? Então a Sara, a cor, a textura, o cheiro, dependendo do alimento, tudo incomoda. E o autista, ele é assim. Ele é muito sensorial. Então ele tem aquela parte muito sensível. Então ele gosta de rotinas, aonde entra ali realmente a parte do autista, né? O DSM-5, ele põe critérios
Então a gente pensa às vezes que o autista é aquela criança que não fala, que não verbaliza. Tem também. Aquela que não se socializa, também é. Aquela, né, que não se comunica, que não olha olhos nos olhos, né? Sim. Então o autista, ele não tem uma característica própria. Você não olha para uma criança autista e diz que ela é autista. Diferente do síndrome de Down. Você olha para a criança do síndrome de Down, elas têm características de síndrome de Down. A autista não. E eu falo que cada autista ele é único. Cada autista tem seus prejuízos. E, na maioria das vezes, alimentar. Entende? É. E o que seria essa seletividade alimentar em autista? Então, a seletividade alimentar em autista, ela está associada a alterações sensoriais. Ela pode ser a hiper ou a hipossensibilidade. O que é a hipersensibilidade? É quando a criança ela tem o desconforto com o cheiro, com a luz. Tem autista que aí não consegue ficar nessa sala, devido à quantidade de luzes que tem aqui. Incomoda, ele vai ficar com o olho fechado, ele vai entrar em crise, ou muitas vezes nem entra, ele vai ficar quietinho, vai baixar o olho, entendeu? O cheiro. Vou falar muito da minha filha porque é o que eu vivo, né? Eu não posso fritar um ovo dentro da minha casa. Se eu fritar um ovo, ela fala bem assim... É mesmo? Não, entendeu? Então ela sai assim, porque a sensibilidade dela é tão grande que aquele cheiro para ela é como se a gente estivesse cheirando uma coisa podre, estragada. É isso que eles incomoda sentem. Ela, né? Incomoda demais. Entendeu? A banana ela não come. Por causa da textura. Ela fala, mas esse negócio é muito mole. Não tem assim? Não gosta. Então, a seletividade alimentar do autista é o sensorial. Está ligada ao sensorial. Então, e tem aquele autista que ele é mais rígido, que é a hipossensibilidade. Ele precisa das coisas mais crocantes, do cheiro mais forte, dos temperos mais fortes. Então, ele precisa de estar... Ele tem essa necessidade. Muitos autistas gostam muito, sabe de quê? De alho. E come o alho, chupa limão e tá tudo certo. E tá tudo bem. E, entendeu? Prosseguem a vida assim. A nossa preocupação com isso, que é o agravante, é o quê? Quando isso prejudica. E quando isso prejudica, não é? É quando há o transtorno. É quando ele sai da seletividade alimentar e ele exclui um certo tipo de alimento. Então tem autista que ele só come chips. O que chips traz para essa criança na questão nutricional? Não tem valor nutricional nenhum, não é? Então essa criança, ela come... Um dia desse a gente viu uma criança que só come McDonald's. A mãe fez várias embalagens e para poder dizer que comprava no McDonald's para ver se ele comia. Mas eles são tão... Eles têm um paladar tão aguçado e quando comem, eles falam bem assim, não é. Eles sabem a diferença, né, do que é e que não é. Do que é e que não é. A Sara, por exemplo, ela tem um tio que ele faz pão de queijo caseiro, né, pra gente ali. E aí ela falava bem assim, mãe, pão de queijo de tio Vícios, esse daqui é muito ruim. Era o que eu comprava no supermercado. Então não valia, entende? Então eles têm essa percepção, essa sensibilidade. É muito grande. E aí quando isso passa a prejudicar, aí vem o transtorno. E qual é o transtorno que vem? É o transtorno alimentar evitativo e restritivo, que é o TARI. Entende? Aí muitas vezes as pessoas falam bem assim, mas e a questão da anorexia, da bulimia? Esse transtorno alimentar, ele está ligado à imagem da pessoa. O TARI não. É a questão realmente de prejuízos nutricionais. Então ali a criança, ela começa a perder
Me ajuda aí, Bruna. Nutrientes. Ah, sim. Ela começa a perder muitos nutrientes e isso a prejudica. Prejudica no cognitivo, prejudica nas emoções, prejudica no humor. Ela é uma criança que fica mal-humorada. É uma criança que... E as pessoas, elas não entendem. Elas não entendem o autista. Elas forçam a comer. E não é dessa forma. Entendeu? A introdução alimentar para que essa criança ela saia dessa seletividade e ela faz ela tem ali uma abrangência maior na alimentação dela, a gente faz com muito cuidado, bem aos poucos, com muita terapia, entende? E aí entra o fono, entra o nutricionista, entra a terapia ABA, e aí cria-se uma equipe multidisciplinar para poder estar ajudando essa criança. Não é simplesmente um profissional só, né? São várias áreas envolvidas, né? Porque envolve a nutrição, envolve o psicológico, envolve todas as áreas realmente, né? Então, assim, é importante essa junção da equipe multidisciplinar para tentar ao máximo entender essa criança e ajudar de alguma forma, né? Isso, porque eles sofrem muito. Eles querem fazer parte do grupo escolar, eles querem ter amigos, eles querem ter amigos, só que o que acontece? A comunidade escolar não entende, a sociedade não entende. Até mesmo muitas vezes os pais, eles não compreendem os seus filhos. Eu sempre falo, né, quando chega lá no consultório, que a gente começa a dar as orientações, estuda sobre o autismo, estuda sobre seletividade alimentar, porque o estudo, vai dar um leque de informações, e aí você vai falar bem assim, opa, eu consigo fazer isso com meu filho. Introduzir novos alimentos para a criança não é fácil. Aí você me pergunta assim, como que você faz isso? Não é? Não seria a próxima pergunta. Como você faz isso? E aí, um dos alimentos que eu queria muito introduzir na sala era o camarão. Bobó de camarão. Não sei se você gosta. Eu amo. Então, eu também gosto demais. Então, na minha casa, eu sempre fiz bobó de camarão. E ela sempre rejeitou. Mãe, isso fede, isso é ruim. E sempre. E aí eu comecei assim, vamos lá. Pode cortar o tomate para a mamãe. Aí ela ia lá, cortava o tomate. E o camarão do lado dela. Não tocava no camarão. Não mexia no camarão. E aí eu fazia, eu e o meu marido nós comíamos e ela ficava ali um pouco distante por causa do cheiro que incomodava. Isso foi trabalho de 10 anos. 10 anos para poder a Sara comer o tal do bobó, o tal do camarão. Entende? E eu desisti? Não. Hoje a Sara, ela tem um cardápio muito grande e rico, mas é tudo aos poucos. É tudo muito pouquinho. Quando chega uma criança lá para mim, que a mãe fala bem assim, ele tem seletividade alimentar, ele não está comendo. Eu falei assim, então vamos começar a fazer uma terapia com ele, né? Vamos começar a introduzir. E aí eu levo historinha para dentro do consultório, que eu tenho uma coleção de livros alimentares mesmo, né? Falando de cada legume, cada fruta, cada verdura. E aí eu levo para dentro do consultório. Ele não toca, fica lá. E aí eu começo a contar a historinha para ele. Da historinha, nós vamos produzir uma massinha em formato daquela, ou a fruta, né? Ou o legume. Dali ele vai cortar na massinha. E sempre no final das histórias tem uma receita. E aí, às vezes eles querem fazer, às vezes não. E aí a gente deixa muito à vontade, até que eles conseguem tocar naquele alimento. Depois que toca, eles cheiram aquele alimento. É todo um processo, né? É todo um processo. E depois que eles cheiram aquele alimento, nós vamos cortar aquele alimento. Isso é da noite para o dia? Não. Não é da noite para o dia. Tem que ter muita paciência. A gente tem que ter, eu falo que tem que ter muito jogo de cintura. Que às vezes eles pegam, eles jogam no chão, eles nem não querem saber.
E aí a gente deixa de lado. Mas quando eles conseguem tocar, aí há o elogio, a empolgação, aí a gente joga eles pra cima. A gente, sabe, recebe estrelinha. Aí, às vezes, né, um gosta de um personagem ou gosta de um brinquedo. Eu levo o brinquedo, dou, você ter tocado, você vai ganhar isso. E aí, menina... Aquela festa, né? É uma festa, é uma festa. E aí eles acostumam com aquilo. E a mãe fala bem assim, você acredita? Vamos falar da maçã, né? E fulaninho pediu pra eu comprar uma maçã. Eu falei, e aí? Eu comprei. E o que ele fez? Ele mordeu a maçã. Então, pra gente chegar a isso aí, teve um longo caminho. Então, a gente vê que é possível, né? Tem possibilidades, né? Apesar da grande seletividade que existe, mas aos poucos, respeitando, né, o momento deles, a gente consegue, então, né? Consegue, a gente consegue introduzir. Outra coisa, o cardápio deles fica enorme, tá? Há uma seletividade, mas não há prejuízos nutricionais. Né? A batata frita, por exemplo, a minha filha, ela come a batata frita em palitos. Se você pegar a batata, cortar em rodela, ela não é batata para ela. Mas ela come a batata em palitos, entende? Mas se você der uma batata para ela, batata palha, não serve. A batata palha não serve, a batata chips não serve. Não servia, né? Que agora a gente começou trabalhando e aí ela foi introduzindo para ela entender que é a mesma batata. Filha, é batata, mãe, mas não é do jeito que eu como. Azeitona, tem que comprar azeitona fatiada. Se comprar azeitona inteira e se tiver caroço, não é azeitona. Entende? Muito interessante. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Os fatores neurobiológicos e comportamentos que influenciam nessa seletividade, que a gente já está, né, no caminho, já está falando e a gente continua. Isso. A gente já até acabou falando, né? Que é a hipersensibilidade e a hipossensibilidade que estão dentro desses comportamentos, né? E aí, quando eles têm essa agonia, quando as crianças elas começam ali fazer realmente a seletividade por questão de gosto. O cheiro que agrada mais, a textura que agrada mais, entende? Então há essa, vamos dizer assim, seletividade por aquilo que o mais agrada. Que é realmente, uns gostam mais do crocante, outros gostam mais do molhado, outros gostam mais dos cheiros mais fortes, outros dos cheiros mais suaves, entende? Então isso daí vai partindo de cada um. Para complementar aqui, né, você falou também sobre essa seletividade alimentar e qual é a diferença que seria de uma seletividade alimentar e um transtorno mais grave nesse caso. A seletividade alimentar é onde as crianças escolhem, tá, não comer determinados alimentos. Então, vamos supor, você está ali na sua mesa e a criança, ela não quer o arroz, não quer o feijão, entende? Só que ela come outras coisas que substituem o valor nutritivo do arroz e do feijão. Então, aquele arroz e aquele feijão não vão fazer mal para ela, não vai fazer falta no organismo dela. Quando há dificuldade alimentar que vai gerar o transtorno, é quando ela não come nada de valor nutricional. Ou ela come somente uma única coisa. Igual você deu o exemplo dos chips, do chips, né? Do iFood, né? E quando ela come realmente somente aquilo. Então fica aquela criança apática, aquela criança com deficiências, né, nutricionais, né? Total. É aonde entra a parte realmente do transtorno, que é o TARI, que é o transtorno alimentar repetitivo evitativo, entendeu? E esse transtorno, se ele não for cuidado, essa criança tem prejuízo enorme, tanto cognitivo, social, entende? Ela se isola do mundo, né? E fora, essas crianças, elas têm problema com a deglutição. Elas não conseguem engolir.
a língua não tem lateralidade para jogar de um lado para o outro a comida. Então elas ficam ali meio que ruminando aquela comida e não mastiga, porque elas não têm. E a fala também dá uma interferida, né? Porque como a criança não consome o alimento, a fala fica um pouco prejudicada também. E aí a gente já entra na área da fono. Por isso que tem que existir uma equipe multidisciplinar. Né? Não é só o neuropsicopedagogo, é a fono, é a nutricionista, é o psicólogo, né? É o pediatra que está junto conosco, mundo, né? É um grupo, é o TO, né? A terapia ocupacional também, que entra ali também com a gente. Então, o que acontece? Tem pais que falam bem assim, nossa, mas tudo é muito caro. Sim, tudo é muito caro. Os estudos para isso tudo é muito caro. E como que a gente seleciona aqui, né? Com quem que vai trabalhar? Com a necessidade de cada criança. Então, essa criança, ela precisa trabalhar o que agora, que é o mais urgente? O que mais está fazendo falta para ela nesse momento? É a fala. E a gente tem que ver que a fala é até 6 anos de idade. Então, corre para o fono. Dê preferência para o fono. Né? É o alimento, né? Todo transtorno, né? Tudo aquilo que se chama de transtorno é quando há um prejuízo muito grande. Então, o que está sendo mais prejudicado na vida dessa criança? E aí, mãe, pai, vocês vão atrás do profissional para poder ajudar essa criança a superar esse prejuízo. Autismo tem cura? Não. Mas tem prejuízos que nós conseguimos superar. Entende? E se a gente vê isso desde pequeno, aceitar isso desde pequeno e procurar ajuda desde pequeno, quando chega na adolescência, os prejuízos são quase zero. São menores, né? Muito menores. Vai deixar de ser autista? Não, vai ser autista para o resto da vida. Porque o autismo, o que é o autismo? Não é? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança, ela nasce autista. Porque os genes, né, eu falo que é a medida do copo. A gente pega a mãe e o pai. Aí tem lá, a mãe tem os genes que tem autismo, o pai tem os genes que tem o TDAH, né, ou outras coisas que a gente não sabe. Porque quando a gente casa, a gente não vai pedir o DNA lá. O DNA do marido, nem o marido nosso, né? E aí eu falo que é a medida do copo. Junta um catiquinho daqui com um catiquinho dali, vai juntando tudo. Se o copo transbordar, virou um transtorno. Entende? Exatamente. Então vamos seguir, né? Vambora. Como a seletividade ela pode afetar, né, o desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança com autismo, como que seria isso? Uma alimentação limitada pode levar a deficiências nutricionais que afetam o aprendizado, a concentração e o humor dessa criança. Então imagina essa criança com aprendizado prejudicado dentro da escola. E aí entra a parte do humor. Ninguém aguenta ficar perto dessa criança. Ninguém aguenta ficar com essa criança em sala de aula. Ela está totalmente desregulada. Ela está totalmente fora de si. Quantas crianças, né, eu tive em sala de aula durante 19 anos que nós não tínhamos informação igual nós temos hoje. Hoje a gente tem aí a internet, né? Nós temos canais de YouTube que nos ensina como lidar com essas crianças. Mas na minha época eu via crianças sendo seguradas mesmo pelo braço com 3, 4, 5 professores em cima dela, porque elas estavam totalmente desestruturadas. Entende, Bruna? Então, por falta de alimentação correta. Porque só comia chips. Depois que a gente descobriu, né? Eu só comia chips. E hoje eu falo bem assim, meu Deus, lá atrás, se nós tivéssemos essa informação, essa criança, ela não estaria tão desregulada como ela ficava. É triste de ver, sabe? É muito triste. Por quê? Porque hoje nós temos essa informação, né? Eu creio que os pais, né? Os pais desse menino eram muito presentes, são muito presentes até hoje. E hoje eles estão fazendo diferente. Com certeza eles estão fazendo diferente. Exatamente. E tem impactos, né, na socialização, na rotina, devido a essa dificuldade? Muitos. Eles não têm amigos.
Eles não têm amigos. E o que mais as crianças querem ter? Amigos. Em sala de aula. E aí o que acontece? Por muitas vezes eles serem agressivos, né? Tem N fatores aí que pode trazer a agressividade deles. Mas vamos falar realmente da seletividade alimentar. Então, muitas vezes eles chegam lá com o mesmo lanche todos os dias. É o mesmo lanche todos os dias. Aí as crianças olham, mas você come a mesma coisa? Não é assim? E já há uma discriminação, né? Eles são muito discriminados. E os pais das crianças típicas, eles não ensinam a empatia. Eu acho que, né, não sei, não passa na cabeça deles de ensinar mesmo, de se aproximar dessas crianças. São poucos. Pra você ter uma ideia, a minha filha hoje ela tem uma amiga na escola. Uma amiga que chega perto dela, tal. E depois eu descobri que é o pai e a mãe que ensina. Não, chega perto, conversa. E é realmente, chega perto, conversa. Entendeu? Fica ali. Porque você conversando com a minha filha, ela fala coisa com coisa às vezes, sabe? Ela fala, tem uma oratória muito bonita, mas às vezes também você fala assim, meu Deus, o que essa menina tá falando, tá conversando? E isso afasta, as pessoas ficam assim, opa. É tanto que essa amiguinha dela virou pra mim e falou bem assim, tia, hoje eu entendo a Sara. A Sara hoje, eu consigo entender algumas coisas que ela faz, entendeu? Então as crianças, elas têm que estar preparadas para poder estar lidando também com as crianças autistas, né? E também os pais, né? Quais são as estratégias que os pais podem utilizar ali, até mesmo para variar esses alimentos, né? E com as crianças, como lidar ali? Então, com as crianças, você fala assim, crianças de fora ou com eles mesmos? Com a amizade, né, entre aspas. Então, você lidar com um filho, né, de um outro casal é um pouco mais difícil. O que eu tenho ensinado para as crianças é a se aproximarem de uma forma mais tranquila, deixar que o outro venha e se explique, ó, eu sou autista, né, eu tenho algumas seletividades, eu tenho alguns prejuízos. E eu gostaria muito que você me compreendesse nesse sentido. Muitos aceitam, outros não. Né? E há o bullying, que é algo assim terrível para eles, né? Porque eles não associam, eles não sabem. Eles são tão inocentes que eles não sabem que eles estão fazendo bullying com eles, estão fazendo muitas vezes hora com a cara deles, entende? Então eles se entristecem muito, sabe, com essa posição desses outras crianças. Então, o que eu te aconselho mesmo que eu tenho para os pais é estudem, orientem seus filhos, para que eles não sejam prejudicados. Eles já são prejudicados, né? Mas não sejam tão mais prejudicados do que eles já são. Porque é muito triste, sabe, Bruna? Você chegar em casa e sua filha falar bem assim, mãe, eu não tenho amigos. Mãe, eu faço de tudo para os meus amigos brincarem comigo, mas eles não querem. Eles não entendem o que eu faço. Ela gosta muito de ajudar e eu falo, minha filha, às vezes a sua ajuda... Ela fala assim, mãe, toda vez que eu ajudo, reverte contra mim. Eu falei, então para de ajudar. Para de ajudar, eles não querem a sua ajuda. Então deixa pra lá. Entendeu? Por mais assim que a gente estude, a gente é mãe, né? Com certeza. E como mãe a gente sofre muito mais do que eles. Verdade. Ó, a gente vai finalizar aqui, porque nós vamos fazer uma parte 2. Porque senão vai ficar muito extenso. Então, eu já espero vocês na próxima semana para dar continuidade a esse assunto. Não sai daí não, tá? Até mais!